Gente, vamos falar desse assunto que é um dos assuntos principais da internet nos últimos dias, desde que a Jojo Todinho assumiu que é de direita, que apoia Michele Bolsonaro, que vai apoiar o Ramagem como candidato na prefeitura do Rio de Janeiro e que será candidato em 2022 e 2026, a internet deu uma chacoalhada, né? E agora quem entrou no meio dessa treta é a deputada Erika Hilton, que é do movimento LGBT QIA+. Por quê? Mas antes, vamos para o início dessa treta, vamos para o início dessa história rapidamente. A Jojo Todinho, né, surgiu aí nos últimos anos com Que Tiro Foi Esse? Música que fez bastante sucesso. E quem alavancou, principalmente a carreira dela, foi o movimento LGBT, né? Porque as músicas, principalmente as do começo ali, geravam consumo do público LGBT, né? Então a Jojo Todinho cresceu muito por causa do movimento LGBT. Depois ela participou em eventos. Ela entrou nesse mundo. Ela pode falar que nunca enganou ninguém, que chegou lá por conta própria. Lógico, ela chegou lá por conta própria. Mas ela teve ajuda, principalmente no início. E assim, gente, o problema não é ela ser de direita. As pessoas são de direita na periferia, independente da cor, as pessoas têm pensamento diferente na política. O mundo real não é esse mundo da internet, onde intelectuais a todo momento ficam direcionando o nosso comportamento. É um pouco mais complicado, né? Mas tem algumas questões. E a Erika Hilton, ela falou isso numa entrevista que ela deu lá pra Blogueirinha. Ela falou assim: meu, o problema não é ela ser pobre, negra, uma mulher que já foi gorda, periférica, ser de direita. O problema é que ela usou no início da carreira, e por muito tempo, o público LGBT para ela crescer. A Jojo Todinho pode não admitir isso, mas de fato isso aconteceu. Por quê? Porque o público que hoje ela quer que siga ela, que é, esteja nos braços dela, é o público, o eleitor bolsonarista jamais, ou pelo menos a grande maioria, não curtiria o estilo musical que a Jojo Todinho lançou. Muitas pessoas nem se atrairiam pelo comportamento que a Jojo tinha, uma mulher mais explosiva, uma mulher desbocada, desbocada no bom sentido, porque a galera na periferia é assim mesmo, quando gosta de alguma coisa, manda real. E eu acho que esse nem era o perfil ali do eleitor bolsonarista, né? E, e a Jojo Todinho cresceu muito por causa do movimento LGBT. E assim, chegou um momento, gente, que as músicas dela pararam de fazer sucesso, né? Pararam de fazer sucesso. E a carreira musical dela foi, né, diminuindo, foi enfraquecendo. Isso acontece com muitos artistas. Mas ela continuou, de certa forma, na mídia. Ela foi lá para a Fazenda, ganhou a Fazenda, teve bastante repercussão. Ela continuou fazendo publicidade, onde se ganha muito dinheiro, dependendo de quem você é. Ela recentemente aí fez uma propaganda para Avon. Ela tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Isso gera receita também. Então, assim, financeiramente, eu acredito que ela tá super de boa. E por ela estar tá agora super de boa financeiramente, eu acho que é mais fácil para ela fazer isso agora. Né? Então, falando, não, agora, tipo assim, o público que no início ele me ajudou a crescer, eu não preciso mais desse público. Esse é o sentimento desse público LGBT, principalmente. Que agora que ela não precisa mais dele, porque assim, musicalmente ela não vai lançar mais nada, aparentemente. E uma coisa que gerou bastante também satisfação, que ela falou assim, que ia tirar uma música que foi feita para o público LGBT. Né? Ela falou, não, vou tirar das plataformas. E ela tem feito vídeos extremamente irritados, e assim, é óbvio que ninguém tem que atacar, ofender, xingar, ofender ninguém da família dela, principalmente por questões políticas, gente. As pessoas pensam diferente e não significa porque eu penso diferente de você, você é meu inimigo, eu tenho que te agredir, coisa do tipo. Ela tem feito vídeos aí falando sobre essa situação. Por quê? Porque os seguidores dela ficaram revoltados. E assim, gente, pra quem não lembra, já faz uns 2 anos, 3 anos que tá esse boato, a Jojo é bolsonarista. E ela sempre ficava quieta, em silêncio. Todo mundo achava estranho. Peraí, estão falando que a Jojo é bolsonarista, ela não vai gravar um vídeo falando que não é, não vai desmentir. Porque tudo que falavam da Jojo Todinho, geralmente ela ia pra internet e batia de frente. E aí falava, não, a Jojo é bolsonarista. E ela sempre ficava quieta. Ah, o Bolsonaro ligou pra Jojo Todinho pra saber se ela quer ser candidata a vereadora. E ela ficou quieta, ela não desmentia. Ela até chegava a falar sobre o assunto algumas vezes, mas de uma forma bem assim, ela não entrava no assunto, não, ninguém me. Mas assim, os boatos estavam cada vez maior. E sabe aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo? No caso da Juju Todinho era super real. Até que ela namorou um rapaz chamado Lucas, e esse rapaz, quando terminou com ela, falou assim: pô, a Juju é bolsonarista, super bolsonarista. A gente sabe que quando o ex ou a ex termina com a gente, geralmente ele vai falar mal e nem sempre o que ele fala é verdade. Mas isso ajudou a levantar mais uma hipótese. Pô, o ex-namorado, o ex-marido tá falando que a Juju é bolsonarista.
E ela ficava na dela, então assim, era uma coisa muito estranha, tava todo mundo começando a falar que ela era bolsonarista, que era eleitora do Bolsonaro e tal, e não tinha muito a ver com esse público que ela cativou nos últimos anos, que agora ela chutou, ela deu um puta de um chute, deu um puta de chute, de novo, ela tem todo o direito de ser ela tem todo o direito de ser de direita, se ela quiser, de votar em quem ela vota, mesmo eu achando que ela deveria prestar mais atenção, né? Porque teve muitas falas problemáticas do lado que talvez ela queira apoiar, ela deveria prestar, mas assim, geralmente as pessoas não têm muito tempo de prestar atenção no que o político diz, né? As pessoas, principalmente na periferia, cara, tá sobrevivendo, tá pegando um ônibus lotado de manhã, tá chegando tarde em casa, tá pensando como vai pagar o aluguel, como vai comprar roupa pro filho, como vai pagar a conta de água, de luz, a internet, como vai fazer compra. Então, assim, o pobre, no geral, nesse país, cara, não tem muito tempo de pensar. Porque ele tá sempre sobrecarregado, sobrevivendo, né? Então, mas aí, né, a Jojo Todinho finalmente tirou essa foto, que aí, né, gerou uma polêmica absurda, com a Michelle Bolsonaro. Ela tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro, tava a Michelle Bolsonaro, tava o pai da Jojo. Aí nessa foto ela falou: olha, sou preta, sou de direita, vocês têm que me respeitar, vocês têm que. Vão ter que me engolir, vou apoiar o Ramage para prefeito do Rio de Janeiro, vou ser candidata em 2026. Olha só, a Antônia Fontinelli falou o seguinte, ela também entrou, ela também palpitou, né? Falou assim, olha, Jojo, cuidado, hein? Podem estar te usando. Podem estar te usando. Você está dispensando muito rápido esse público que te acompanhou por muitos anos para querer acreditar que vai cair nos braços de um novo público por causa de política. Política não é do jeito que você pensa, não, né? E aí já teve uma treta ali na Câmara do Rio de Janeiro, já queriam homenagear a Jojo Todinho. Você vê como o político perde tempo, não é porque a Jojo Todinho não, mas você vê, né? Tem tanta coisa importante para o político fazer no Rio de Janeiro, em São Paulo e outro país. Não, mas ele quer parar um tempo precioso do nosso dinheiro, né, do eleitor, para falar, não, vamos agora fazer uma homenagem, porque certa pessoa agora falou que é de direita ou que é de esquerda, né? Você vê como por isso que esse país, por isso que o pobre meio que se lasca nesse país, né? Porque olha a preocupação do político. Vamos homenagear Jojo Todinho. Não, vamos fazer agora uma carta criticando o comportamento da Madonna no show que ela fez, né? Uma carta de repúdio. Olha a preocupação da política brasileira, né? E aí, velho, explodiu aí. Muitas pessoas estão opinando sobre isso. Eu acho que é uma coisa mais profunda se analisar. Até a Jojo Todinho, né? Porque muita gente. Porque a deputada Érica falou assim: olha, usou a frase lá de um pensador famoso, né? Que o sonho do oprimido é ser o opressor, né? E a Jojo Todinho falou: peraí, você fala que o sonho do oprimido é ser opressor, mas você está me oprimindo. Você está criticando o meu direito de ser quem eu quero ser, de me posicionar como eu quero me posicionar, de defender o que eu quero defender. Por isso que eu falo, eu acho que é uma treta um pouco mais profunda. E é óbvio que na internet não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Cada um vai estar com o seu ponto de vista, todo mundo é certo, né? Ninguém quer conversar, né? Ninguém quer conversar. Quem é de esquerda vai ficar contra ele, vai ter certeza do que ele está falando é verdade. Quem é de direita vai ter o seu posicionamento e acredita que o que ele fala é verdade. E a gente não vai ter uma chance de talvez conversar, se aprofundar sobre isso, né? Porque algumas pessoas que vêm de origens, de lugares, muitas vezes votam em pessoas que não representam os mesmos valores e as mesmas ideias que ele. Não estou falando só no caso da Jojo Todinho, estou falando isso numa coisa mais ampla. É óbvio que a gente poderia sentar até com a própria Jojo entender porque o que levou ela, o que faz ela apoiar quem ela apoia, defender quem ela defende, quais são as ideias políticas dela e como essas ideias políticas nasceram dentro da cabeça dela e por que ela se identifica com essas ideias políticas e por que ela não se identifica, porque ela não se vê representada por outras ideias diferentes dessa que ela defende agora. A gente podia conversar de boa, tranquilamente, mas é óbvio que na internet a gente não vai ver nada disso. A gente vai ver todo mundo apontando porque todo mundo é dono da razão e ninguém de fato geralmente quer ouvir, né? Porque tá todo mundo certo, todo mundo sabe tudo, né? E aí tá gerando essa treta, né? A Erika Hilton também entrou aí no meio da treta da Jojo.